os meus projetos eles são tão bem planejados que eu não deixo margem para erro, porque o maior crítico dos projetos sou eu mesmo. Eu acho que a disciplina vence a inteligência de 10 a 0. Às vezes você acha que você é foda demais naquilo que você faz e... eu já meti 20 sucessos, vou meter 21, não é verdade? Assim, todas as vezes que eu vou montar um negócio novo, meu grande esforço está na fase de planejamento. A probabilidade de falha é muito alta, especialmente aqui no Brasil. Acho que alguns dados falam de 60% de falha nos 2 primeiros anos. Acorde 4 horas da manhã, olha pro espelho e fala, eu sou um vencedor que vai dar certo. E porra, não dá. E como você faz para trazer o tempo agora para dentro dos seus projetos? Me mantendo curioso, vendo o que as outras pessoas estão consumindo, vendo como que elas estão levando as suas vidas, conversando com pessoas mais jovens, convivendo com pessoas mais jovens, respeitando as pessoas mais jovens. Fala pessoal, tudo bem? Sou Stefano Polidoro, hoje mais um episódio do Código Polidoro, um podcast que a gente traz pessoas incríveis, assim, empreendedores, médicos, investidores, para somar na sua vida de alguma forma, né? Eu já tenho um convidado muito especial para mim, é uma honra poder conversar com ele, o Facundo Guerra. Eu já acompanho ele há anos, desde que eu comecei minha trajetória profissional. Facundo, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Seja bem-vindo, se apresenta para o pessoal, por favor. Obrigado pelo convite. Cara, como que eu posso me definir? É difícil, né? Chegar num determinado ponto da vida que pra ficar me colocando assim dentro de determinadas etiquetas, eu gosto muito de empreender, me empreendo desde que eu tenho 30 anos. É minha vida, eu não saberia fazer outra coisa. Mas também sou professor, sou pai, sou apresentador, tenho meu próprio podcast no UOL, né, que chama de Van de CNPJ. Enfim, montei 30 negócios nos últimos anos, estou cuidando de mais 3 agora. Então tem muita coisa que eu faço. Assim, é um gênio, né? A gente para de gênio, pô. É que você é uma referência para mim, né? Então, quantas coisas a gente montou, né, nas nossas coisas, vindo do que você fazia. Quantas casas em São Paulo são as casas que são de você? Isso é incrível, né? Eu gosto da noite, gosto de São Paulo, frequento muitos lugares. Eu não tenho dimensão, cara, dessas coisas. Juro por Deus, eu não estou pagando de modesto, não. Eu não tenho essa dimensão. Para mim, tudo que eu faço é muito eu participo tanto desse processo, eu invisto tanto da minha energia nesse processo de materialização do lugar, que quando o lugar está pronto, eu não consigo nem acompanhar, porque eu não tenho mais energia para ficar ali dentro. Eu sou diurno, né? Eu não bebo, nunca bebi álcool na vida. Então eu não consigo aproveitar muito os lugares que eu acabo montando. São lugares que eu gostaria de frequentar, mas eu não faço pensando em público-alvo, não faço pensando que vou montar para essa classe social ou para esse tipo de gente, mas que no final das contas, quando eles são finalmente abertos, eu já não tenho mais nada para dar para os lugares. Então eu não tenho essa dimensão assim, não, porque o centro não é o mesmo por causa do meu trabalho, isso e aquilo. Tem muita gente que admira meu trampo. Eu não admiro meu próprio trampo. Antes de começar a gravação, você estava falando de quantas casas hoje em operação que você colocou? Umas 10. Umas 10 casas. Eu já fui em todas. Sou um cliente assíduo. Agradecemos a preferência. O que você falou do centro, eu também concordo. O centro hoje, ele é o que é muito por sua causa. Tem o pessoal fazendo trabalho, mas muito do que você trouxe para lá, você rejuvenesceu o lugar. Você trouxe uma nova vida para o lugar. Eu aceito. Sim, pensando nas gerações, por exemplo, eu tenho 31. Os lugares foi a idade que eu comecei a empreender. Então, os lugares que você criou, eu gosto de estar lá, eu recomendo para todo mundo que vai. Vai lá que é certeza, não só pelos drinks, não só por isso, mas pelo ambiente. Né? Eu falei um pouquinho antes da gente já começar. Você consegue criar um ambiente que você se sente assim, cara, que energia é essa que passa aqui, né? Uma das que mais me marcou foi o Bar dos Arcos, assim. É um negócio surreal, se você ainda não foi, vá. Conheça o lugar, porque tem uma energia diferente. Para fazer especificamente o Bar dos Arcos, o que te inspirou? Na verdade, cara, às vezes tudo tem um início medíocre de vez em quando, né? Ou quase tudo tem um início medíocre, não é? Tudo tem um início medíocre. Tudo tem um início pequenininho. Sim. Um início, uma faísca, uma fagulha. No caso do Bar dos Arcos, foi uma DM que há, 7, 8 anos, uma DM por Instagram que uma pessoa tinha me mandado falando que ela era esposa de um dos diretores da organização, da OS, que cuidava do Teatro Municipal e que ela tinha sonhado que eu tinha montado um bar de jazz dentro do Salão dos Arcos, que o Bar dos Arcos, o espaço original se chama Salão dos Arcos.
Foi uma DM. Foi, juro por Deus, que foi uma DM. Aí eu virei e falei assim, então tá, mas, pô, legal, deixa eu visitar o espaço. E eu fui visitar o espaço, e aí eu me lembrei que minha irmã, na década de 80, minha irmã é bailarina, ela tinha participado de algum espetáculo dentro do municipal e que o pós-espetáculo tinha acontecido ali dentro do... O coquetel pós-espetáculo tinha acontecido dentro do Salão dos Arcos. Tá. E que tinha também acontecido um evento em homenagem à Sabotagem. E no final das contas, Sabotagem, desculpa. Aí no final das contas eu me lembrava assim vagamente do espaço, mas eu não tinha ele muito mapeado. Fui lá, quando eu cheguei para visitar o espaço, ele estava tapumado, porque aquele espaço ele era tido muito como mal assombrado. Dentro do Teatro Municipal, né, tem várias lendas de que o Teatro Municipal é mal assombrado. E aí eu fui conversar com o pessoal da limpeza, fui conversar com o pessoal da segurança, e todos eles diziam que à noite eles ouviam violinos, música de violino, saindo daquele Salão dos Arcos, por isso que eles tapumaram. Aí eu arranquei o tapume, pedi, né, obviamente, com a licença do Teatro Municipal, arranquei o tapume, entrei lá, vi que o salão estava completamente deteriorado já tinha passado muito tempo desde o seu último uso. E aí começa, como que eu vou conseguir? Agora, por exemplo, eu me deparei com um projeto também gigantesco. E aí esses processos de início, eles são muito, porque é um processo de convencimento, né? Então você tem que mostrar uma visão, e eu funciono mesmo como um evangelista muitas vezes, porque eu tenho que criar a visão, aí eu tenho essa visão muito clara na minha cabeça do que o lugar vai ser. Tá. Aí eu tenho que transformar essa visão num documento, onde eu paro de ficar falando, e aí quando eu falo, alguém me pergunta, mas o que vai ser aqui? Eu mando o documento falar, tá aqui tudo que eu acho que vai acontecer dentro desse lugar. E depois do documento tem uma materialização, que é encontrar os profissionais certos para materializarem aquela visão. Então meu trampo não é muito diferente de um diretor de cinema. Porque o diretor de cinema ele não sabe muito de cenografia, ele não sabe muito de direção de atores, ele não sabe muito de figurino, ele não sabe muito de luz, mas ao mesmo tempo ele sabe um pouquinho de cada uma dessas disciplinas e sabe encontrar as pessoas certas para executarem a visão maestra que ele tem do filme. Sim, mas você tem um grande diferencial que você empreende. Aí você vai lá Mas um filme também é um empreendimento. Sim, o diretor de cinema, às vezes a posição que ele tá sendo ali, um diretor de cinema. No seu caso, você é um empreendedor que concebe e transforma aquilo em realidade. Aí a mesma coisa que um diretor de cinema faz, Porque normalmente isso só existe no roteiro. Pô, mas é muito louco, né? Da onde, assim, o que me interessa, da onde vem esse Inception? Pô, você fala, pensa só, você pegou lá o Bar dos Arcos, depois eu tô passando por esse processo agora. Tá. Agora, nesse exato momento, pra um outro eu tô projeto. acarretando um projeto. Tá. Nesse exato momento eu tô fazendo isso. Esse mesmo fluxo. Nesse mesmo fluxo, eu vou, olho pro espaço. É um espaço super complicado. É um espaço numa estação de metrô abandonada aqui em São Paulo. Mas... Vai ser o quê? Pode abrir um pouquinho? Então, às vezes você tem um hardware, e é um hardware que está abandonado há 30 anos. Eu gosto de pensar, você que trabalha com tecnologia, hardware e software, Sim. eles são simbióticos. Sim. Você não consegue rodar determinado software num hardware. Sim, a Apple faz isso muito bem. Faz isso muito bem, né? Eles costuram muito bem essas duas frentes. Então, hardware e software, eles são simbióticos. Às vezes eu tenho hardware, que é o espaço, só que eu não tenho software que eu uso, que eu vou dar para aquele espaço. Tá. Então, tem hardware que está abandonado há 30, 40, 50 anos. É um espaço que está abandonado. Eu ainda não encontrei o software. Eu não sei o que fazer ali dentro com tamanho espaço, entendeu? Eu estou falando de dezenas de milhares de metros quadrados. E o meu tipo de programação é uma programação muito miúda. Eu não faço evento para dezenas de milhares de pessoas. Eu faço para no máximo 1.000, 1.500, 2.000. Então eu já conhecia o hardware. Tá. Eu conheço esse hardware há pelo menos uns 10 anos. Eu não tinha encontrado o software. E aí, conversando com pessoas que são do meio, eu consegui achar o software. Mas aí eu não tenho domínio sobre aquele software. Então eu tenho que encontrar uma pessoa que domine aquele software para chamar de sócio. Tá. Para cuidar da programação. Aí eu vou costurando. Bom, tá. Então eu já tenho um hardware, eu tenho uma parte do conteúdo, mas ainda não tenho o conteúdo inteiro. Então eu tenho que achar outra pessoa que domine um determinado conteúdo. No caso dessa estação de metrô, sei lá, falei com o dono de uma grande produtora de eventos de música eletrônica. Tá, legal. É.
que traz e que não tem espaço para 5, 7 mil pessoas para esse tipo de evento em São Paulo. Interessante isso Tem aí. a Arca, mas não são muitos espaços que são interessantes para isso. Aí eu vou buscar uma referência que tem na gringa. Tem o melhor clube do mundo, o clube mais afamado do mundo, se chama Bergheim, que fica numa usina de distribuição de energia na Alemanha, em Berlim. E esse lugar tem a energia do Bergheim. Aí eu conversando com... Aí eu chamei o dono da produtora para ir comigo lá no espaço. Aí ele é agente da, sei lá, do Vintage, do monte de gente legal. Eu falei, pô, então vamos criar um clube, um espaço onde os maiores DJs do Brasil sejam donos de pequenas fatias e eles trocam a sociedade por gig. Então, em vez de você aportar dinheiro, você me dá, eu te dou uma porcentagem do clube e você me dá um determinado número de apresentações suas com uma entrega também de mídia. Então, eu já tenho hardware, agora eu tenho software, aí eu tenho um modelo de negociação, só que eu não tenho ainda liberação. Porque eu tenho que deliberar, sei lá, às vezes eu tenho que chegar até o governador para conseguir liberar um espaço que está abandonado, mas né, é um espaço público. E aí você tem que começar a falar com o arquiteto, aí eu tenho que começar a pensar em luz. Então, o lugar na minha cabeça, ele já existe. Eu já tenho uma visão muito clara do que ele vai ser, como que ele vai funcionar, como que ele vai chamar, qual que é o uso que vai acontecer dele. Só que tem uma hora que eu tenho que parar de falar sobre isso e tenho que colocar todas essas ideias num documento. Tá. O que ficou muito mais fácil depois de IA. Que eu não preciso ficar contratando um monte, né, de arquiteto, designer. Não, você faz rapidinho. Chefe, eu faço rapidinho no IA. O que me dá muito mais controle do produto final, porque antes, toda a parte criativa, eu tinha que terceirizar partes dessa máquina que eu estava criando. Você. Agora eu não terceirizo mais nem o cardápio. Eu também não. Porque com IA eu posso chegar... Eu não preciso de um chefe para desenhar um cardápio para o meu espaço. Eu já posso construir o cardápio e pedir para um chefe executar. Isso, então, exatamente. Eu fico com menos dependência de outros criativos. Então, esse processo todo de concepção de um espaço, eu faço para mim. Tá, que tipo de lugar que eu gostaria de frequentar que não existe em São Paulo? Ah, esse lugar tem essa característica, seria para isso, isso, isso. Eu pensaria nisso. Aí eu construo o lugar que idealmente eu gostaria de frequentar, apesar de saber que eu não vou frequentar. Essa aí foi boa, né? Eu gostaria de frequentar. Essa foi muito boa. Nunca bebi, nunca foi. Pô, essa foi muito boa. Aí eu gostaria de frequentar esse espaço. Tá. Uma vez que eu consigo juntar todas essas peças que passa pelo nome, porque, mais uma vez, é um filminho. Você está contando um curta. História, né? É uma historinha que você está contando. Às vezes as pessoas não vão pegar todas as... Tem gente que vai ao cinema, vê um filme e fala, o filme é uma merda, mas o figurino é bom. O filme é uma merda, mas a luz é boa. Tá. Então alguma coisa dessa narrativa completa você pega. Você talvez não pegue toda ela, porque no final das contas também ela é muito miúda, né? É muito subjetiva. Mas uma vez que eu tô com esse filme na minha cabeça, eu tenho que montar esse documento, eu tenho que sair convencendo os outros de que é uma boa ideia. Então, eu tenho que convencer os sócios, eu tenho que convencer o Estado, eu tenho que convencer o público, eu tenho que montar a rede social. Então é muita energia para você tirar uma ideia que é uma faísca na tua cabeça, um incômodo, e transformar ela em algo material que vai ser ocupado. Sim. É muita energia. É energia de grana, é energia de gente que trabalha, de patrocinador, que dá um voto de confiança no seu trabalho, do público. Tem também a síndrome do próximo disco, né? Porque ao longo dos últimos 20 anos, eu montei 30 negócios. Desses 30 negócios, eu acho que 15% não deram certo, pelo menos não deram certo financeiramente falando. Uhum. Então, eu entendo que também tem um certo desejo de que não dê certo, no sentido mais... E isso é natural do humano, eu não estou falando que as pessoas são invejosas, elas têm olho gordo, nada disso. Sei lá, a gente goza também com o fracasso do outro. Sim, a gente aprende. Então, e eu tô velho fazendo isso, então eu tenho que deixar espaço também para uma geração que está entrando, e eu não estou largando o osso, porque todo projeto eu falo que é o último, até aparecer o próximo, e eu não estou largando o osso. Então, tem essa pressão também, sabe? Quando que eu vou errar? E os meus projetos, eles são tão bem planejados
que eu não deixo margem para erro, porque o maior crítico dos projetos sou eu mesmo. Se um projeto ele não está quase que blindado do ponto de vista conceitual, eu não entro, eu não faço. Caramba. O lançamento do Love Store, você contando agora aqui, foi isso, né? Eu senti muito isso no lançamento. Você ressuscitou o lugar, né? Assim, conta o caso do Love Store, porque é um caso extremamente emblemático em São Paulo, né? Que era uma boate muito importante que a gente teve em São Paulo. Muito. Né? Você ressuscitou o lugar ali. Não sei se eu ressuscitei, mas eu tentei, de alguma forma, com um certo grau de sucesso, porque também, do ponto de vista financeiro, não foi um puta de um sucesso para mim, mas com um certo grau de sucesso eu consegui transformar um lugar emblemático para os homens de meia idade, porque o Love Story antigo era um prostíbulo fantasiado de boate, né, de after. Era um prostíbulo. Isso é inegável. E consegui transformar, e eu não tenho nenhum problema com, pelo amor de Deus, com os profissionais do sexo ou os profissionais do sexo, eu acho que eles são terapeutas. Mas ele era um lugar que era muito importante para homens de meia idade, né? Porque lá eles achavam que tinham uma vida livre, né? Pô, tinham uma vida louca, podiam cometer suas infidelidades sem muitas consequências, para um lugar onde muito mais posicionado com uma sensibilidade contemporânea do corpo, do sexo, do desejo. Então, foi uma tentativa, continua sendo uma tentativa porque é um lugar muito, muito, muito sensível. Quando a gente fala de desejo, cada um posiciona seu desejo num lugar. Sim. Tem gente que acha que o que eu faço no Love é muito baunilha. Tem outras pessoas que acham que o que eu faço no Love é muito progressista, muito avançado. Cada um vai ter sua visão. Né? Cada um vai ter sua visão quando você fala de desejo, né? Então, é um lugar difícil de se estar assim. Falar de desejo com estética é um lugar muito desafiador mesmo. Tem o Rolim também, que é um castelo do terror que eu fiz junto com a minha filha. Então, todos esses negócios, eles vão surgindo em determinadas fases da minha vida. Tá. Eles expressam quem eu era. Acho que é por isso que depois eu não consigo entrar no lugar. Interessante essa percepção. Porque você monta para um momento da sua vida e depois... Eu nunca montaria uma boate agora. Por exemplo, uma boate convencional, como eu montei com Vegas, Lions, Yacht, Panam, eu não montaria. Eu gosto de... Eu frequento casa de show. Casa de shows eu gosto. Tá. Mas também a música eletrônica evoluiu muito. Eu ia perguntar essa. Música eletrônica, você tem alguma coisa Eu nisso? gosto muito de música eletrônica. Mas você tem algum projeto nisso? Tem esse projeto que eu estava te falando da Estação Abandonada do Metrô. Esse é um novo, né? Ainda não existe. Não, Então, hoje em dia não. Ele vai ser o primeiro que entra... logo depois do clube, né, que era pequenininho. Mas ele vai ser uma venue, uma casa de show, mais voltada para música eletrônica, para artistas de música eletrônica, de grande porte. Também gosto. Então, não sei se vai dar certo também, mas na minha cabeça agora faz sentido. Vamos ver o que Pelo momento também, né? A música eletrônica cresceu muito nos últimos anos, muito, né? Muito tempo. Ficou pop, né? Virou uma música... Fora as nuances entre elas, né? Tem diversos tipos, diversos DJs, assim. Eu gosto, acompanho também e é uma excelente oportunidade vendo. Outra pergunta que também queria muito saber é sobre o Riviera, né? Por que o Riviera é 24 horas? Aquele negócio realmente é 24 horas. Assim. Porque tem poucos negócios que são 24 horas em São Paulo. A gente tem o Estadão... Tem. São poucos os negócios e São Paulo é muito notívaga também. Sim. Então, talvez num outro espaço, numa outra cidade, não funcionasse, mas em São Paulo funciona. Ele virou um ponto de referência ali, né? Todo mundo sabe onde é aquele lugar, todo paulista conhece. E São Paulo, os restaurantes fecham cedo, né? Durante a semana, sei lá, a cozinha fecha às 11. Então você sai de um espetáculo, você sai do cinema e não tem para onde ir. Mas o Riviera vai estar sempre ali para te salvar. Sempre aberto, excelente. Você comentou que começou a empreender aos 30 anos. Pode contar um pouquinho como foi antes, até você começar a fazer projetos de forma empreendedora? Eu sou filho de classe média, baixa. Tá. Bem baixa, assim. A gente nunca teve muito conforto material, nunca me faltou nada. Sempre tive livro. Tá. Livro foi sempre uma coisa que nunca faltou em casa, mesmo porque... Os clássicos, assim, a gente comprava em sebo ou chegava pelo jornal do domingo. E nunca me faltou, assim, eu sou de uma família de comunistas, né? Filho, neto, bisneto de comunistas. Então, nunca me faltou consciência de classe e livro. E educação. Balé tá na minha vida, não é à toa que minha filha chama Pina. Sim. Né?
porque é uma homenagem a Pina Bausch. Então, desde sempre, eu tenho música clássica, balé, livro, porque venho de uma família de comunistas. E meu pai falava para mim, ele falava, se você quiser sair da classe média baixa, porque quando você estava, não era uma, eu não posso me dizer pobre, porque no Brasil a pobreza está num outro lugar. Classe média baixa era viver em austeridade, assim, não tinha dinheiro para cortar o cabelo, não tinha dinheiro para salada de fruta, não tinha dinheiro para Yakult, não tinha dinheiro para iogurte, tudo isso era luxo para mim. Então, me lembro que no Natal, por exemplo, a sobremesa do Natal era salada de fruta. Não tinha restaurante fora, não tinha viagem, não tinha ir pra praia. Se ia pra praia era um bate-volta, entendeu? Então eu cresci numa família austera do ponto de vista financeiro, assim. A austeridade dominava tudo. E aí meu pai falava pra mim, se você quiser... E eu me incomodava muito com essa austeridade. Porque eu vivia num bairro de classe média baixa, que era Santa Cecília naquela época. Hoje é de classe média mais alta. Mas eu estudava em colégio de elite com bolsa. Então eu me deparava com outras pessoas com grana e eu não tinha os símbolos de status que eles tinham, né? O tênis Reebok, a calça jeans da Fórum, Zump, esse tipo de coisa, eu não tinha. Né? Eu usava tipo roupa da 25 de março, tênis Conga. E aí eu era muito zoado pelo outro, né? Porque também estava frequentando um ambiente elitizado. Sim. Então isso me incomodava muito e meu pai falava, se você quiser sair do lugar onde você está, você vai ter que estudar muito. E eu queria ser arquiteto. Como eu não sabia desenhar à mão livre, eu fui fazer engenharia. Meu pai falou, então vai fazer engenharia. E ele que definiu, vai fazer engenharia de alimentos, que é a engenharia do futuro. A humanidade não para de crescer e você vai precisar alimentar esse bando de gente. Então vai fazer engenharia de alimentos. Eu segui o que meu pai me recomendou naquela época. Eu era muito bom em exatas. Exatas sempre foi o meu forte. Apesar de que depois eu fui complementar, né? Minha formação nas humanas. Então depois eu fiz jornalismo e fiz mestrado e doutorado em ciência política. E eu sempre soube que através do esforço bruto eu ia conseguir. Eu acho que a disciplina vence a inteligência de 10-0. Eu sou disciplinado e esse é um grande atributo meu. Eu consigo aquilo que eu quero na base do esforço bruto. Pareceu, você também faz isso. Eu vou bater cabeça, eu não vou. E para mim todo não é temporário, quase todo não é temporário, mas eu vou lá encher o saco. Você tá me dizendo não agora, mas daqui a 6 meses eu volto. E foi assim que, por exemplo, lugares como Formosa, Bar dos Arcos, eles existiram, porque foi tanto não até virar um sim, que tive que... Eu não desisto, cara. A gente vê, a gente percebe. A gente agradece, inclusive, que você cria lugares ótimos pra gente frequentar. Mas é que assim, eu não vejo sentido de deixar um lugar desses abandonado, entendeu? Não faz sentido para a cidade, não faz sentido do ponto de vista econômico, não faz sentido para os artistas. Dinheiro é fluxo, dinheiro tem que estar no fluxo, entendeu? Fluxo. Então, aí eu fui seguir vida corporativa, então eu trabalhei como estagiário, fui trainee, fui morar fora, trabalhando para a corporação, trabalhei na American Express, trabalhei na Tetra Pak, trabalhei na American Online, que era uma empresa de internet ali no começo dos anos 2000, e eu gostava muito de internet. Eu gostava muito melhor dizendo, das possibilidades que a internet podia trazer, dos impactos que a internet traria na nossa sociedade. E eu vi isso muito cedo. Eu tinha, 20 anos e já falava, caralho, eu já usava BBS. Eu falei, isso muda tudo, isso muda todo o game. Que é um pouco viver em inteligência artificial hoje. Eu ia fazer esse gancho, é exatamente o que está acontecendo agora. Muda completamente o jogo. Se bem que eu tenho certeza que a gente superestima a IA. Acho que a gente está vivendo um momento de bolha, onde a gente acha que a IA vai substituir tudo, e eu acho que essa bolha é uma bolha narrativa. Tá. Porque a economia dos Estados Unidos depende tanto da IA que eles estão criando histórias para nos fazerem acreditar de que ela é muito mais capaz do que ela realmente é. Isso sentido. Por enquanto. Eu não sei como pode ser no futuro. Mas, sei lá, outro dia, por exemplo, eu descobri uma marca na gringa e uma marca na Austrália. E aí eu falava, caralho, mano, essas roupas são muito da hora, eu tava gostando muito da marca.
E eu descobri que era uma marca que tinha desenvolvimento por IA. Imediatamente aquilo foi pro ralo. Eu comecei a olhar a roupa como algo menor. Que interessante. Eu acho que essa percepção. dentro de pouco tempo, o que você vai valorizar mesmo como luxo é aquilo que é feito por humanos. E IA vai ser reservado para a grande massa de pessoas que não têm dinheiro para pagar pela criatividade de um humano por trás do negócio, entendeu? Interessante essa visão. Interessante. É. Interessante. Então aí eu fui trabalhar com internet. Trabalhar com internet no começo dos anos 2000, você só tinha como pares os maiores cérebros que você, as pessoas mais capazes, eram os maiores salários, as pessoas mais bem, são aquelas estrelas nas suas áreas de atuação, trabalhavam com internet no começo, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, porque efetivamente a gente estava montando meio que era uma Califórnia na época da corrida do ouro, assim. Era montar uma nova maneira das relações sociais acontecerem. Acho que foi muito mais impactante do que a IA hoje. Mas eu que vivi essa época, mas 10 vezes mais impactante. Porque ela realmente condensava caminhos, assim, sabe? Ela encurtava muito o processo de fazer qualquer coisa. Aí eu trabalhei com internet, comecei a me encantar por isso. Eu já era engenheiro, mas aí eu fui fazer jornalismo para tentar juntar um pouco dessa coisa mais técnica com a parte mais narrativa. Tá. E fui trabalhar nesse provedor de internet. E depois de tudo, sei lá, aí estourou essa bolha. Sim. Estourou em 2003, Ponto com, 2002. E aí eu fui demitido, porque a empresa onde eu trabalhava desapareceu. A UOL, né, aqui no Brasil, que era o grande concorrente do UOL, Sim. desapareceu. E aí eu não conseguia me reposicionar, porque meu salário era tão alto e eu era tão generalista, porque eu tinha feito engenharia, aí eu tinha feito jornalismo, aí eu estava terminando o meu mestrado. Então eu era um generalista, não era uma época em que se valorizava o generalista. E aí eu fui demitido e eu não conseguia me reposicionar no mercado de trabalho. A sorte é que, como generalista, se você está começando a empreender, é exatamente o oposto. Sim, é ótimo. Você tem que saber de tudo um pouco. E eu tinha passado por diversas áreas naquele momento. Então, para mim, me ajudou muito na hora de empreender. E aí, eu não conseguindo me encontrar mais no mercado de trabalho, monto o primeiro negócio meio que por desespero, vou ser sócio da marca de uma amiga minha de roupa, não dá certo. Naquele começo dos anos 2000, moda e noite eram muito contíguos, assim, eles eram simbióticos, eles se alimentavam. Aí eu acabei montando meu primeiro negócio, que era o Vegas, e depois disso eu nunca mais saí. Nunca Eu mais descobri no que eu era bom. Muito obrigado. Eu reforço falar, né? São casos incríveis, todos. Obrigado. Tem alguma que você tem mais apego, assim? Com alguma história que às vezes você, alguma que ainda você não contou uma história que você gostaria de contar? Cara, eu gosto de todas, eu não tenho nenhuma... Eu gosto muito do Bar dos Arcos, exatamente por causa do Teatro Municipal, né? Sim. E o Bar dos Arcos salvou minha vida. Se não fosse pelo Bar dos Arcos, hoje provavelmente eu não sei onde eu estaria. Mas com certeza eu acho que eu teria fugido para Argentina, sei lá, qualquer coisa do gênero. O Bar dos Arcos salvou minha vida. Porque quando eu abro o Bar dos Arcos, eu estou completamente quebrado, saindo de uma relação de sociedade que me machucou demais. Tinha me reunido, tinha me associado com um Pulha, um cara escroto pra caralho. E isso me machucou muito nessa saída. E eu tive que me reconstruir. Então, o Bar dos Arcos, graças aos orixás, ele deu certo. E porque ele deu certo, eu consegui montar um monte de negócios, porque com o dinheiro do Bar dos Arcos, eu consegui montar um monte de outras operações depois, que é um bar bastante lucrativo. Então, eu consegui me reerguer, graças aos Arcos. Então, de todos, eu acho que o Arcos é aquele que eu sou mais grato. Eu entro lá e falo, obrigado, Senhor, por você existir. E o Arcos virou um clássico na cidade também, né? Virou. Não, acho que não só na cidade, mundialmente falando, né? Ele saiu em várias revistas de referência mundial, né? De bar, E já de tudo. ganhou prêmio, ficou Sim. entre os 300 melhores bares do mundo.
Não, ele Então, o Arcos é um projeto que, assim, eu sou muito grato por ele ter... interessante. Por aquela DM que me mandaram uma vez. Mas é isso, se não fosse uma DM de uma pessoa que eu não conheço até hoje, a minha vida não teria... Minha vida teria parado em algum lugar. Muito louco, né? Você ter, assim... Como tua vida pode mudar por uma coisa minúscula. Serendipidade. Já ouviu falar? Já, lógico. Que você tá sempre em movimento, você tá sempre em movimento, né? Você fala assim para muitas coisas, né? De uma DM... Falo bastante não também. Mas primeiro você vai entendendo para tomar uma decisão ou não, certo? Certo. Você pega ali o ponto e vai vendo. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante quando você está empreendendo, que pode parecer meio Hakuna Matata, mas a intuição, para mim, ela é... Às vezes, o processo lógico, ele não... as etapas de um processo lógico, elas não são muito claras no início. Tá. Então, para mim, a intuição é uma série de cálculos mentais que você faz aqui na tua cozinha que te apontam para um caminho. Tá. Então, intuição não é alguma coisa que é o dedo divino, uma inspiração, alguma coisa que está no campo da metafísica. Para mim, é uma série de cálculos probabilísticos que você vai fazendo e que te apontam numa direção. E eu sempre acabo seguindo minha intuição. Mesmo sendo engenheiro. Mesmo sendo engenheiro, a intuição Racional. é um rascunho, a intuição é só uma direção. Faz sentido porque eu estou conseguindo fazer uma série de cálculos aqui atrás que eu não consigo dar nome para os cálculos. Eu não consigo dizer, esse é um processo, esse é um processo. A equação gigantesca para você apontar para um caminho, ela está fatiada, mas ela não é determinada. Então, eu sei que o caminho é por aqui, eu sei que o resultado vai ser mais ou menos esse. Eu não sei te dizer como é que eu consegui chegar nesse cálculo, porque eu estou processando muita variável aqui atrás. Tá. Então, para mim a intuição é isso, é essa direção. Não sei se é aqui, ali ou ali, mas vai estar nesse range aqui, nesse limite inferior e superior. Então, a direção é a intuição, para mim. Tá. E isso eu respeito muito. Desde sempre. Desde sempre. A sua intuição lá do primeiro projeto até hoje é o mesmo, que é o mesmo que você sente ao fazer. Às vezes eu erro, né? Às vezes a intuição te aponta um caminho completamente equivocado. Às vezes o ego interfere também. O ego? Às vezes você acha que você é foda demais naquilo que você faz e... eu já meti 20 sucessos, vou meter 21, não é verdade. Você sempre vai errar em algum lugar. Como você lida com isso no dia a dia? De boa. Tranquilo. É negócio, cara. Tem negócio que dá certo, tem negócio que dá errado. Faz parte. Você tem uma probabilidade. Tá. E eu não entendo fracasso como definitivo, assim como eu também não entendo sucesso como definitivo. Eu estou bem sucedido ou estou fracassado. O que eu cuido muito é da minha reputação. Eu posso me fuder, mas eu não vou deixar de pagar as pessoas a quem devo. Em algum momento eu vou pagar. Devo, não nego, pago quando puder. Mas eu não vou fuder, especialmente fuder trabalhador, não tá no campo. Porque eu venho de uma família de classe média baixa. Então eu tenho sensibilidade com a consciência de classe. Eu tenho consciência da minha sorte, do meu privilégio. É óbvio que nem Sua tudo coragem. é justo. Eu não sei se é coragem, porque coragem também pode ser. Eu não sou meio inconsequente, eu não sou nem corajoso, eu sou suicida. Suicida. Eu tô em outro campo já. A coragem Suicida é muito bom, já cara. passou faz tempo. Então eu não sou muito consequente, porque a minha chamada na vida é encontrar. Eu nem faço por grana, porque grana eu já tenho o suficiente, entendeu? E é importante você saber, a gente mede muito sucesso pelo resultado financeiro de um negócio. Mas é muito louco, porque eu já vi muita gente ficar presa desse sucesso e o dinheiro vicia mais que cocaína, mais que heroína. Então, depois que você tem acesso a determinadas coisas, primeiro, é muito doloroso você retroceder, então eu paulatinamente fui incrementando a minha vida material. Até hoje eu não tenho carro, até hoje eu não viajo de executiva. Eu viajo de Econômica Plus. E comecei a viajar de Econômica Plus a partir do ano passado. Porque no outro ano eu ainda viajava de Econômica. Para um cara que é bem sucedido como eu, você fala, porra, mas por que você está sendo
Por que você está sendo tão avaro, né, consigo, com a tua família? Não é avareza, é porque para mim dinheiro é liberdade. Eu consigo converter. A partir do momento que você materializa em coisas, você está perdendo um gradiente de liberdade que você tem. Sim. Então, eu quero ter um determinado número numa conta, né, contando que o sistema financeiro mundial não vai entrar em colapso. Né? Mas eu quero ter um determinado número na minha conta que me permita ter um rendimento tal que eu não precise retroceder de estilo de vida. Importante. E o que eu acho o que para mim é importante? Um bom teto que eu já tenho. Eu quero comer fora 1 ou 2 vezes por semana. Eu quero viajar 2 vezes por ano para gringa. Eu quero que minha filha estude num colégio particular. Eu quero ter plano de saúde. Tá ótimo. Eu tenho uma moto que eu não vou querer trocar pelo resto da minha vida porque eu amo minha moto. Lindo, inclusive. Eu não quero coisas, entendeu? Você faz pelo projeto, né? Eu sou apaixonado pelo projeto. Ah, dá pra sentir isso. Eu sou, cara, completamente enlouquecido por esse processo. Porque é uma potência, velho. Imagina, se você já se sente potente tendo um aquário, o que dirá você ter um espaço que dezenas de milhares de pessoas tem lugares que já receberam mais de 1 milhão de pessoas como Cine Joia. E você vai impactando a memória dessas pessoas. Sim. Porra, eu vi o show de não sei quem lá no Cine Joia, foi um show memorável. Outro dia teve uma banda que tocou no Lollapalooza, o Turnside. Eles tocaram no Lollapalooza, aí o vocalista do Lollapalooza, dessa banda falou, porra, um show que eu não vou me esquecer é um show numa venue que eu nunca vi na vida, chamada Cine Joia, em São Paulo. O cara falando sobre o show que ele fez, que foi logo depois da pandemia. Porra, cara, na minha carreira esse show foi foda, foi marcante pra caralho. E a gente publicou isso no Instagram do Cine Joia. Imediatamente, centenas de pessoas começaram a comentar, caralho, mano, eu saí da pandemia, foi o primeiro show que eu fui, foi catártico, eu nunca vou me esquecer, tá. Então, esse processo de construção de um espaço na minha cabeça, né, que é um processo muito íntimo, muito meu, essa energia de transferência para esse processo se materializar, e o processo é materializado, ele existe. Aí outras pessoas com as quais eu compartilho alguma coisa, porque para você ir para o Cine Joia, para o Arcos ou para Formosa, não são lugares tão óbvios assim, né? Dependendo do lugar onde você está, não são lugares óbvios, né? Você vai para os centros, né? Você já está num campo de risco, né? Pelo menos as pessoas pensam dessa maneira, eu não penso, mas as pessoas pensam, eu vou pro centro, arriscado. Bom, então eu tenho alguma coisa a ver com essas pessoas, eu tenho alguma coisa em comum com essas pessoas. Eu não as conheço, mas alguma coisa em comum eu tenho com elas. E elas frequentam esse espaço que estava aqui dentro, que existiu com muita energia, vão para cá, vem um show e fazem uma memória. É um processo muito foda, isso é interessante. Porque você, de alguma maneira, marca a vida dessas pessoas, não eu diretamente, né? Mas um espaço que eu tive a coragem de colocar em pé, que eu persegui, um incômodo que eu tive na minha cabeça, que eu materializei do jeito como eu queria, porque tudo sai do jeito como eu quero. Nada sai com, não tá legal isso daqui. Então, é foda esse processo. É o mais próximo que você pode pensar de ter um legado, né? Esses 30 negócios, o Vegas, eu posso falar de, assim, vamos aterrizar isso aqui, o Vegas, cara, eu conheço uns 10 bebês pelo nome, porque os pais se conheceram no Vegas. Eu sou padrinho de 2 ou 3. A minha filha, se não fosse pelo Vegas, eu não teria conhecido a Vanessa, que é a mãe da minha filha, e a minha filha não existiria. Poderia existir uma outra filha, ou um outro filho. Mas não essa linha temporal. Seria essa. Essa linha temporal, por conta do Vegas, é assim. Então é muito louco, porque mais além do dinheiro, e eu não estou desprezando dinheiro é super importante, imagina que você pensou em alguma coisa que mudou a vida das pessoas por conta da chance, do acaso. Também tem gente que saiu de um lugar meu e morreu, porque porrou o carro bêbado. Então você lida com essas energias vitais, assim, né? De vida, de morte, são energias muito potentes, Sim. assim. E isso é muito foda. Isso é o mais próximo que eu consigo entender por legado. Interessante, nunca tinha ouvido essa forma de pensar legado e super concordo. Faz bastante sentido. Você entrou na memória de uma pessoa. E isso pra mim é mais... mais... está na minha memória pra sempre. Então, sempre. E aí a gente vai
O teu trabalho às vezes inspira alguns, outros odeiam o que você faz. Ah, mas Eu é tenho normal, muito pô. hater, ao Normal. mesmo tempo tem muita gente que valoriza meu trampo. E eu não consigo dar conta de tudo isso, eu não consigo dar conta dessas expectativas, nem as expectativas positivas de gente que vê meu trabalho como alguma coisa importante e nem das pessoas que odeiam meu trampo. Tá muito além do que eu consigo dar conta, entendeu? Então, se a pessoa não gosta do meu trampo, fala muito sobre ela, não fala Lógico, sobre fala mim. sobre a pessoa. Porque eu não tenho, ou sobre a pessoa, porque ela não me conhece, entendeu? Ela não sabe, não sabe nada de mim. Sabe nada. A mesma coisa se a pessoa gosta muito do meu trampo. Tampouco ela me conhece. Então, eu já me livrei dessa coisa. Por isso que é um processo muito meu e eu não tenho a dimensão. Lógico que quando ele existe eu percebo, sei lá, vai aparecer na capa de uma revista, vai fazer isso, vai fazer aquilo, aparece numa revista gringa, eu percebo, mas eu não tenho essa dimensão, eu não tenho nenhuma foto de nenhum lugar meu, não tenho nenhuma memorabilia. Eu estava comentando inclusive com meu pai ontem, eu não tenho nenhuma foto de nenhum lugar que eu abri meu ao longo da vida. Eu não tenho nenhuma fichinha, eu não tenho nenhum resto de decoração. Na minha casa eu não tenho nada. Porque são lugares que vivem das memórias que eles criaram. Eu tenho várias memórias desses lugares. Algumas muito doloridas e outras muito positivas. Interessante, Mas hein? são memórias. Muito interessante como você não é apegado você é apegado ao que você concebeu ali. Depois você concebeu. Esse processo é o mais próximo, assim, sendo pai, a gente nunca vai conseguir experimentar o que uma mãe experimenta no momento que ela gesta uma criança. Mas correndo o risco de ser cancelado, acho que é o mais próximo que existe desse processo de maternidade, assim, é montar um espaço. E você fala, porra, esse poder de criação, de criação e de cuidado, porque eu também cuido das pessoas que me dão a honra de me darem o dinheiro delas em troca de um serviço ou de um produto que eu faço, que eu tenho. Então esse cuidado com o outro, essa criação de um espaço, são energias muito potentes que nós, homens, muitas vezes não temos contato. A energia da criação e a energia do cuidado. Ótima analogia, ótima analogia. Eu fiz um curso seu tem um tempo. Que ano foi que você lançou? E não era um curso, né? Ele era uma comunidade, né? Era uma comunidade. Assim, cara, eu não me lembro. Faz um tempo já. Eu faço isso há muitos anos. Mas eu lembro de um Eu que não eu me fiz que foi lembro. muito bom e você explicava muitas coisas de como você concebia, né, os projetos, né? Porque essa é a minha facilidade. Eu não sou um bom gestor. Eu poderia ser um bom gestor, mas eu tenho muita preguiça. Eu não sou muito bom com os mínimos detalhes, assim, sabe? Para mim, o bom o suficiente é o lugar... Até porque eu faço muita coisa. Então, se eu for me perder nos detalhes de qualquer coisa que seja, eu acabo... Aquilo vai me sugar toda a energia. Então, eu tenho que sobrevoar tudo, vou vendo, tá, isso aqui é bom o suficiente, aqui é bom o suficiente, aqui eu cheguei nos 80%, os 80% é bom... Então eu não sou muito da administração, e da administração é uma ciência que depende muito do detalhe. Sim. Porque um detalhe te faz perder dinheiro ou ganhar dinheiro no final do mês. Agora eu estou um pouco mais cuidadoso com a administração, mas por anos eu fui assim, um péssimo administrador. Péssimo. Um administrador horroroso, por muitos anos. Mesmo fazendo projetos incríveis. Mesmo fazendo projetos incríveis, mas eles eram tão bons que eles tinham resiliência com relação à má gestão. Então eu ganhava muito dinheiro, tinha um ralo enorme aberto. Tudo que você possa imaginar, de desvio, tudo. A quantidade de vezes que eu fui roubado na vida, mano, furtado, melhor dizendo, é impressionante. Dava pra montar, sei lá, mais 30 negócios. Eu tive já de gerente financeiro que saiu de trabalhar comigo e montou um hotel. Pra você ter uma ideia. Caramba! O cara montou um hotel. Parou de trabalhar comigo. Assim. Na caruda. Mas logo depois. Que loucura! Assim, o que eu vou falar? O cara trabalha como gerente financeiro numa empresa de médio porte, pequeno para médio porte, sai de lá e monta um hotel? É meio esquisito. Meio questionável, né? Questionável, mas tudo bem. Então, ainda bem que eu não sou muito ligado com grana, cara, porque se eu fosse, eu tava assim, doente hoje. Doente. Então eu acabei optando pela minha paz de espírito. Importante. Roubou, furtou, fala mais sobre vocês do que sobre mim.
Espero que você faça um bom uso desse dinheiro. Se bem que eu acredito que se uma pessoa chega nesse lugar, ela não vai fazer bom uso do dinheiro. Não vai, né? Ela vai perder tudo. Talvez vai dar um conforto para ela. E eu também não consigo nem julgar, porque vai lá saber o que essa pessoa estava passando a ponto dela ter que se corromper nesse sentido, entendeu? Sei lá, talvez se eu tivesse minha filha passando fome, não sei se era o caso dessas pessoas, mas se eu tivesse o caso, não consigo nem julgar moralmente, porque se minha filha estivesse passando necessidade, provavelmente eu também faria a mesma coisa. Então eu não consigo nem julgar. Você não sabe, né, o que aconteceu ali, mas... Enfim. Mas diz, como você falou, diz mais sobre a pessoa, muito mais. Tá tudo certo. Hoje, Facundo, assim, você é uma referência em empreendedorismo, de muitas coisas para muitas pessoas, por exemplo, da minha idade, assim, e até mais jovens. O que você pode passar para essas pessoas, até visando como está o mercado hoje, né? A gente conversou um pouco antes sobre inteligência artificial, outras coisas. Qual a mensagem que você poderia passar visando aí os próximos anos? Cara, eu acho que tem uma crítica muito pertinente às gerações mais jovens. Eu não costumo criticar ninguém de nenhuma geração. Eu acho que os jovens sempre têm a razão. Por exemplo, tem essa crítica muito comum, né, das gerações. Essa geração não gosta de trabalhar, essa geração não gosta de obedecer, eles não querem nada com nada. O que a gente oferece como trabalho também, sei lá se é, né, essa coisa de você se esfalfar dentro de uma corporação, puxar saco de chefe para ser desligado a qualquer momento, sei lá se isso também é algo a ser almejado, entendeu? Mas, pelo fato de tudo ser muito mais... O esforço que você precisa fazer, eu sei porque eu faço isso desde o período pré-rede social. O esforço para você fazer algo nos dias de hoje é relativamente baixo quando comparado com o período pré-rede social. Tá. Imagina que eu tinha que fazer marketing para os meus negócios com panfleto, com flyer, né? Sim. Tinha que contratar arquitetos, ou seja, todo o esforço necessário para montar um negócio exponencialmente caiu ao longo dos anos. E com IA, como eu estava te dizendo, agora eu crio um projeto inteiro sozinho. Sim. Entendeu? O que fez com que essa nova geração ficasse mal acostumada, achando que tem atalho para você conseguir ser bem sucedido. Tá. Então, por exemplo, eu vou te falar da minha experiência, tá? Podem existir jovens muito mais que caem completamente fora desse padrão que eu estou contando aqui. Eu tenho sobrinhos, eu tenho afilhados que acreditam que vão ficar ricos com cripto. Ou que vão fazer flex, então ganham dinheiro com cripto e vão comprar um Rolex com 21 anos. Meu afilhado fez isso, eu dei tanto esporro no desgraçado. Trabalhando como barista no Starbucks, mano. Ele foi lá e juntou dinheiro e comprou um Rolex. Eu falei, o que você tem na cabeça, seu idiota? Enfim. Então, que acham que tem atalho. Tá. E, velho, assim, sucesso sólido mesmo. Pode existir algum caso de algum empreendedor com 20 e poucos anos que teve uma ideia genial e conseguiu ser rico lançando uma meme coin. Mas essa é a exceção que justifica a regra. Eu acho que, por regra, o esforço, o planejamento, melhor dizendo, para esse esforço não ficar disperso. O planejamento antes de montar um negócio e antes de qualquer coisa na vida, tá, ele é essencial. Planejamento. Assim, todas as vezes que eu vou montar um negócio novo, o meu grande esforço está na fase de planejamento. Porque eu consigo diminuir a probabilidade de falha. A probabilidade de falha é muito alta, especialmente aqui no Brasil. Acho que alguns dados falam de 60% de falha nos 2 primeiros anos. Que é brincadeira diferente aqui. Mas imagina só, vamos falar aqui em São Paulo, montar um bar ou um restaurante. Você vai montar um bar ou um restaurante em São Paulo, você está falando de um capex de 3, 4 milhões, 2 a 4 milhões, dependendo da região onde você está. 2 a 4 milhões, mano, é um dinheiro de vida. É o dinheiro que você demora uma vida para conseguir acumular. Aí você vai colocar isso num negócio cuja probabilidade de dar errado é de 60% nos 2 primeiros anos, cuja probabilidade de você conseguir recuperar esse capex é de 4 a 5 anos para o payback, que você não consegue nem contabilizar o dinheiro que isso renderia se você colocasse numa aplicação, sei lá, Tesouro Nacional. Estou falando de uma aplicação Selic básica, onde você está constantemente sujeito ao mau humor do outro e
teu negócio pode fechar porque alguém fez uns stories de uma barata que veio do bueiro da rua e entrou dentro do teu negócio. Olha a quantidade de risco que você corre. Então, para você conseguir diminuir um pouco essa probabilidade, você tem que estudar muito. Planejamento. Então, hoje, talvez, eu não precise estudar tanto, porque eu estou fazendo isso há 20 anos. Então, eu já tenho uma certa metodologia que me permite fazer uma coisa rapidamente, diminuindo a minha chance de falha. Mas ninguém quer estudar mais, ninguém quer ler um livro, ninguém quer ver um filme até o final. Você acha que falta profundidade, né, galera? Falta esforço, cara. Esforço. Porque se vendeu uma ideia de que você consegue ser bem-sucedido se você acreditar em si mesmo. Acorde 4 horas da manhã, olha pro espelho e fala, eu sou um vencedor que vai dar certo. E porra, não dá, entendeu? Dá mais sem errado ler, que certo. sem você conseguir formar o teu caráter. Hoje em dia, pra mim, eu estava conversando inclusive com a minha filha ontem, hoje luxo não é ter uma bolsa da Louis Vuitton, hoje luxo é crime e castigo. Minha filha foi pro shopping, comprou, ela tem 13 anos, comprou crime e castigo, eu olhei pra ela e paguei pau. Falei, porra, você vai gastar umas belas 12, 15, 20 horas da tua juventude, da tua adolescência lendo crime e castigo. Isso é foda, entendeu? Ainda bem que ela tá num espaço onde a leitura sempre foi muito incentivada. Então, e uma vez que... E também tem uma outra coisa que eu fico pensando, cara, eu falo da posição de um homem rico hoje. Tá. Eu não vou dizer que eu sou um homem de classe média alta, eu já estou no 0,01% da população brasileira. Tá. E 0,1% da população mundial. Eu sou um homem rico. Ainda bem que eu não sou rico para poder pegar a executiva todas as vezes. Porque você ter as coisas, você ter acesso a tudo que você deseja, é deprimente. Eu quero ainda sentir desejo de, pô, eu quero viajar de executiva, cara, eu vou pro Japão de executiva. Não é alguma coisa que eu posso parcelar em 3 vezes no cartão e foda-se, entendeu? Eu tenho que me planejar, eu não tenho esse dinheiro hoje, eu não quero abrir mão de uma parte importante das minhas economias para ter esse luxo. Eu não quero comprar. Eu posso até comprar uma bolsa da Louis Vuitton, por exemplo, se eu quiser. Não, eu não quero porque para mim não representa nada. Mas se eu quiser, eu vou ter que me planejar. Não é simplesmente passar o cartão, entendeu? Então, o sucesso material é importantíssimo, mas ele é importantíssimo na medida que ele te traz liberdade e que você tem uma determinada medida de riqueza que você pode ter. Você tem que ter um número na sua cabeça, tem que ter uma coisa, tá, quão rico eu quero ser? Porque ser infinitamente rico e ter acesso a tudo aquilo que você quer é uma das coisas mais entediantes. Eu estou te falando isso porque durante muito tempo eu não comprei nada de marca de luxo. Eu nunca tive uma calça jeans de uma marca de luxo. Porque eu estou falando dessas marcas, dessas maisons europeias e tudo mais. Uhum. Esse ano, eu falei, cara, eu queria ter uma jaqueta de couro, que é uma coisa que vai durar para sempre. E eu tinha visto uma jaqueta de couro numa maison de luxo, que eu tinha falado, porra, essa jaqueta é foda, cara. Mas custava 6 mil euros. Eu não vou, cara, usar uma jaqueta de 6 mil euros no Brasil, mano, onde tem pessoas que estão na rua. A gente vive num país que tem uma desigualdade social gigantesca. Não dá para usar uma jaqueta de couro num país tropical que custa 6 mil euros. É pornográfico isso. Mano, aí foi um grande processo. Não, mas eu quero a jaqueta, mas não quero, mas eu quero, mas eu posso, mas eu posso. Mas eu não vou, mas não porque eu posso o que eu quero. Que eu quero o que eu posso. Então, eu entrei no eBay, aí eu fiz palavra-chave no eBay, aí eu comprei uma jaqueta usada da mesma marca, mas ela ficou pequena. Eu devolvi. Bom, finalmente encontrei a porra da jaqueta por 1/3 do valor que eu pagaria na loja. Comprei usada. E aquilo foi uma sensação de conquista deliciosa, porque a jornada que é importante. Sim. O caminho é importante. A jaqueta, quando eu peguei e botei a mão na jaqueta, eu falei, puta que pariu, eu investi tanto tempo por causa dessa merda aqui, ela já tá aqui, entendeu? Mas o caminho foi importante, foi legal, entendeu? Então, desejar coisas, você ter acesso a desejo, é uma coisa muito foda, você continua desejando. Eu tenho pena daqueles que não
tem tudo aquilo que deseja. Schopenhauer, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir. Exatamente. A gente sempre vai ter a ânsia de ter um negócio e, pô... E é isso, uma vez que você tem acesso a tudo, a vida perde completamente o brilho. Eu tô te falando isso porque recentemente eu cheguei nesse lugar. Então, e aí eu entendo porque tem tanto rico deprimido. Que tem que ficar vivendo de bolinha. Porque realmente, cara, o desejo é o que te mobiliza pro mundo, entendeu? Certo. Você querer alguma coisa, você criar alguma coisa, você criar um esforço gigantesco para você materializar alguma coisa que você deseja, o desejo movimenta o mundo. Sim. O gozo ele é conservador. É fácil. Quantas vezes por desejo, cara, eu já peguei avião para conhecer gente do outro lado do mundo. Quando aconteceu ali, será que valeu o esforço? Então o desejo é uma coisa mobilizadora, entendeu? Uma vez que você deseja, que você tem aquilo que você deseja, a vida vai perdendo um pouco de brilho. Então voltando ao assunto, essa jornada, não o Rolex. Tá, a jornada. Mas a jornada até o Rolex. Não o Rolex aos 21 anos, se esse for o seu tesão, mas o Rolex quando a sua filha nasce. E que você se dá um presente para marcar uma memória, um símbolo, ou um Rolex numa viagem que você encontrou numa loja em Tóquio, numa loja, você comprou um Rolex usado da década de 70. Isso sim são esses marcadores de memória, porque no final das contas, velho, memória. Sim, suas tatuagens marcam memórias? Infelizmente, né? Memórias de arrependimentos. Então é isso, cara, você tem que continuar criando razões para sair da cama todos os dias. Se você tem tudo aquilo que você quer, por que caralho você sai da cama? Entendeu? Interessante isso então pro jovem. E a minha sorte é que eu continuo com muitos desejos ainda. Tenho uma lista de desejos para concretizar. Por favor, faça muito mais projetos por São Paulo e pelo mundo. Eu tenho que fazer projetos para mim. A minha lista é minha. É isso. Não é para mais ninguém. Eu não vou compartilhar com mais ninguém. Planejamento, a questão desse trajeto, né, de conseguir. E de você saber o que você quer. Saber o que é importante. Você Materializar. quer ser rico? Tá. Quão rico você quer ser? Qual número? Pergunta para qualquer pessoa que é rica. Porque dinheiro é cocaína. Você tem 10, aí você quer ter 15, aí você quer ter 30, aí você se compara com um cara que tem 100, aí você não... Blá, blá, blá. Aí quando você vai ver, você está com 80 anos e só correu atrás de dinheiro a vida inteira. A juventude é uma forma de riqueza. A juventude. Né? Lógico. A juventude é uma forma de riqueza. E que o pessoal não percebe às vezes. Faz mau uso. Não, e quando eu me lembro que quando eu era muito jovem, eu não tinha essa dimensão de que a saúde é uma forma de riqueza. O fato de você acordar e não estar com uma dor é uma forma de riqueza. O fato de você ter um teto em cima da cabeça e da tua filha, do teu filho, das tuas relações íntimas estarem saudáveis, porra, cara. As coisas, mais uma vez, eu não quero soar Hakuna Matata aqui, mas o fato de eu ter tanto privilégio, tanta sorte, vai muito mais além da quantidade de dinheiro que eu tenho, entendeu? Pô, ter uma boa relação com a minha filha, ter amigos com os quais eu posso contar quando as coisas apertam, ter amor, ter gente que me ama, poder amar, ter pai ainda, ter mãe ainda, que isso vai sumir daqui a pouco. Essas coisas que são realmente... Eu não posso perder a dimensão que o dinheiro ele é uma forma energética que eu preciso acumular para ter liberdade. Eu não quero uma Ferrari. Para que eu vou ter uma Ferrari em São Paulo que você anda 40 por hora nessa cidade? Faz sentido. Que é coisa mais cafona do que uma Ferrari. Eu olho para uma Ferrari normalmente e vejo uma pessoa triste atrás dela. Eu tenho pena de quem tem Ferrari. Para mim fala mais sobre a pessoa, que normalmente é um homem de cabeça branca careca, olhando e tentando soar jovem ainda, tentando soar potente por causa daquele motor, quando ele precisa de uma tadalafila para ter uma relação sexual. Então, normalmente é uma coisa, assim, é o que te sobrou. Quando você não tem mais o que falar, quando você não tem mais vida, o que te sobra são essas coisas aí que você fica acumulando e que no final das contas vão gerar só distúrbio mais pra frente, porque vai ter um monte de herdeiro vagabundo que vai ficar se socando para ter acesso àquilo que se acumulou ao longo da vida. Só vai dar dor de cabeça.
Interessante a percepção, toda essa visão, né, pro pessoal. O que você deixaria assim, o nome do podcast, Facundo, é o Código. Basicamente, o que é? Assim, sempre, com toda a sua experiência até aqui, o que você poderia falar para você deixar ali, né, o seu legado, você marcar quem está ouvindo aqui o podcast, que faça sentido, algo que ajude a pessoa? Ainda mais hoje, né, no momento que a gente está passando no mundo. Cara, é difícil, porque o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para os outros, Mas né? você é uma referência, né? Referência, será? Eu não sei se eu sou, cara. De verdade, eu não sei se eu sou. Mas o que eu estava falando é o que eu acredito que é uma dimensão, às vezes subestimada, e que eu acho que é fundamental, no caso, né, para os negócios, é a curiosidade. Curiosidade. Você não pode... A partir do momento que você acha que você sabe de tudo, você está morto. A primeira delas é você saber que você é mutável. A gente também tem a mania de achar que a gente é de algum jeito, a gente está de algum jeito. Né? Você vai mudando a maneira como você vai percebendo o mundo. A partir do momento que você acha que você é dono de uma verdade, a tua cabeça já está comprometida. Porque a verdade é aquele lugar que te apazigua e que te faz parar de buscar resposta para algum incômodo que você tenha. Tá. Então, será que é isso mesmo? Questionar as verdades, questionar a imagem que você viu, questionar se é esse o jeito que pode ser feito. A partir do momento que você questionar aquilo que está estabelecido e ser curioso para entender como o mundo funciona, você vai se manter vivo o tempo inteiro. E não dá para ser empreendedor se você não for curioso. Curiosidade. Eu acho que assim, é uma das... É um negócio intangível esse, né? Não é intangível. É tipo, eu não sei sobre isso, eu vou estudar sobre isso. Porra, cara, eu sou do tempo da enciclopédia, velho. Imagina você pesquisar alguma coisa usando enciclopédia. Hoje em dia você nem mais Google, você vai pro chat GPT e ele te entrega um resumão da FUVEST ali na tua cara. E ainda vai te apontando novos caminhos se você quiser saber mais sobre um determinado assunto. Para estudar. Porra, hoje em dia, se você não é curioso, eu sinto muito pena de você, porque você está vivendo no tempo de ouro da curiosidade. Essa é uma soft skill que você, total. E eu acho que eu tenho também eu acho que a curiosidade e você ter uma coisa que é muito difícil, velho, mas depende de exercício. Que é você ter empatia, que é uma coisa que se fala muito e se faz muito pouco. Curioso, empatia. Porque você vai... O que seria empatia para você? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Tá. Você ainda que seja por poucos segundos. Eu sou um cliente, eu tô ofendido. Por que eu tô ofendido? Por que isso que aconteceu aqui? Eu tenho muitos clientes, por exemplo, eu recebo reviews negativos do Google, no Google, por exemplo. Aí eu leio o review negativo e falo, isso aqui ele está criando tá me dando uma sugestão construtiva para eu poder melhorar o meu negócio, ou ele estava mal no dia e ele só quer ter o pequeno poder de me mandar uma estrela no Google Review. Se ele está mal, será que eu posso melhorar o dia dele de alguma maneira? Ele está se sentindo impotente. Imagina só, uma pessoa vai lá, perde o tempo para botar e escrever um textão no Google Review. Cara, essa pessoa está doente. Eu penso coisa. Essa pessoa está mal. Não tem o que fazer, né? Não, tem. Pode dar um abracinho. Aí responde. Posso te ajudar de alguma maneira? Você quer voltar para cá e quer uma sobremesa, sei lá. Uma sobremesa. Você pode... Eu dou atenção para você. Você está me chamando a atenção, eu te dou atenção. Você quer um pouquinho de atenção? A atenção é um abracinho, né? Então tentar se colocar no lugar, por exemplo, dos teus colaboradores, entender que essas pessoas estão vindo lá da quebrada para atender gente que normalmente é mal educada, num ambiente que eles jamais conseguiriam frequentar com seu próprio dinheiro e vão ter que pegar a condução pública às 5 horas da manhã, porque trabalharam a noite inteira, para voltar para a quebrada, para uma realidade completamente diferente da onde eles estavam 2 horas depois. Será que você está fazendo melhor por essa pessoa? Com um limite, né, que a gente está trabalhando dentro do capitalismo. Mas será que você está tratando bem essa pessoa? Pelo menos com educação, que às vezes é o mínimo e não se tem. Seus sócios, sua filha. Ontem minha filha me deu um esporro. Ela falou, pai, você fez isso, 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 isso. A minha primeira reação foi, não fiz.
eu peguei, ouvi, pensei, falei, filha, você tem razão, me desculpa. Me coloquei no lugar dela. A primeira reação que ela me trouxe, a primeira reação que eu tive quando eu ouvi o que ela me falou foi, não foi assim. Mas se ela percebe de uma determinada maneira, provavelmente foi. Eu que não estou tendo uma capacidade de entender o fato a partir da ótica dela. Então você sai um pouco do ego, você sai um pouco do eu, de você achar que você tem sempre a razão, ou da paranoia de que os outros estão tentando te machucar o tempo inteiro. Essa também fica de lado, né? Não, A quem síndrome que vai... do impostor já aconteceu com você já? Não, mas é o tempo O inteiro. tempo inteiro, né? Mas que bom, porque aí eu não fico de salto alto. Eu não fico me Importante. achando o cara mais foda do mundo. Apesar de eu ter um histórico que poderia me colocar num lugar onde meu ego fala, nossa, eu sou muito foda, né? Fiz doutorado, sou engenheiro, montei 30 negócios, papapá, ganhei a chave da cidade, né? O que isso importa, mano? Nunca vai me importar pro próximo projeto. Nunca vai me importar. No meu próximo projeto eu começo do zero. Isso é legal, hein? Isso é Ah, interessante. Só que se você começa do zero com 20 anos de acertos e Mas erros, né? será que eu tô ainda alinhado com o espírito do tempo? Não é porque funcionou há 20 anos que vai funcionar agora, porque os tempos mudam. Os códigos E mudam. como você faz para trazer o tempo agora para dentro dos seus projetos? Me mantendo curioso. Me mantendo curioso. Vendo o que as outras pessoas estão consumindo, vendo como que elas estão levando as suas vidas, conversando com pessoas mais jovens, convivendo com pessoas mais jovens, respeitando as pessoas mais jovens, entendendo como essas pessoas mais jovens veem o mundo hoje. Eu não queria ser minha filha, por exemplo, ter 13 anos hoje, com IA, guerra mundial e mudança climática, sem que você consiga pensar como vai ser o mundo daqui a 10, 20 anos, se vai existir um mundo. Porque tem uma paranoia gigantesca com relação ao fim do mundo que existe desde sempre. Mas agora a gente está chegando um pouco mais próximo disso, né? Minha filha não sabe o que quer fazer, uma hora quer ser atriz, agora quer ser cientista política, já quis ser, sei lá, já quis ser um monte de coisas, porque realmente não dá para ter mais uma única profissão. Ou não dá para acreditar que a tua profissão vai se perdurar até a tua aposentadoria. Interessante isso. E com as pessoas vivendo mais? Exatamente. Então, provavelmente as pessoas terão 2, 3, 4, 5 profissões ao longo da vida. Então, cara, tem um monte de coisa que eu acho que quem está começando, quem tem as pessoas da tua geração, ou até que são mais jovens, se manter curioso, saber que vai mastigar vidro, que as coisas não são fáceis. Entender que o prazer está nessa jornada, nesse processo mesmo, sabe? Que as coisas não vêm facilmente. Eu acho que isso é imutável. As pessoas que são, no caso do empreendedorismo, né? Que são pessoas que são bem-sucedidas, elas conseguiram entender por que elas estavam fazendo o que elas estavam fazendo. Se você for fazer por dinheiro, o dinheiro funciona meio como uma partícula quântica, assim. Se você observar, ele desaparece. Você faz as coisas por dinheiro. O dinheiro ele é alérgico a pessoas que querem muito essa coisa, sabe? De converter. Porque tem gente que quer dinheiro porque nem sabe o que vai fazer com isso. Só venderam para ele que aquilo é importante. Né? Porque a alguém interessa. Sim. Né? A gente vive num mundo onde, sei lá, 300 pessoas têm 50% da riqueza mundial. Alguém está sempre interessado em te manter viciado numa ideia de que o dinheiro vai resolver o excesso de dinheiro, no caso. O dinheiro resolve uma caralhada de problema. O foda de quando você não tem dinheiro, e eu tenho a sorte de também ter sido pobre em algum momento da vida, e aí o que eu digo pobre é ter passado por coisas de gente pobre, tipo ser expulso do apartamento onde eu estava porque eu não... ser despejado, melhor dizendo. Já fui despejado porque eu não tinha grana para pagar. Já deixei de pagar a mensalidade da escola da minha filha na pandemia. Tô falando de coisa de pandemia, que eu fiquei tipo 6 meses sem conseguir pagar a escola da minha filha. Já fui despejado, já não tive grana para comprar um pastel, de ter pedido, tipo, para minha namorada, naquela época, comer de graça na casa da minha namorada, porque eu não tinha grana para
para as coisas. Ainda bem que eu passei por isso. Que hoje... Porque hoje eu olho e falo assim, caralho, mano, já passei por isso, já tive muito, e eu não sou tão mais feliz hoje do que eu era naquela época. Eu tinha sangue nos olhos pra caralho. Continua tendo, dá Eu pra perceber continuo aqui. tendo. Dá pra Eu perceber continuo tendo. Porque tudo é transitório. Daqui a pouco desaparece. Daqui a pouco vai embora. Então eu não posso ficar me aferrando muito ao que existe hoje. Eu tampouco quero deixar muito dinheiro para minha filha. Eu não quero fazer dela uma herdeirinha. Quero deixar a vida dela mais confortável do que aquela que eu tive no começo. Mas não muito mais confortável. Porque tem um incômodo, você não vai a lugar algum. Isso eu achei muito interessante, né? O incômodo, cara... O incômodo, ele é transformador. Ele te leva de um lugar A para um lugar B. E a gente tende, como humanos, a procurar a comodidade o tempo inteiro à nossa volta. Só que a comodidade te deixa... te faz uma pessoa sedentária. Você vai ficar sedentário, você vai ficar parado, você vai morrer. Se você ficar... Você vai ficar muito cômodo no caixão na hora que você juntar os joelhos pela última vez. Você vai estar deitado na madeira. Mas beleza, você vai estar ali, ó. Não vai se mover, não vai ter mais problema. Eu agradeço os problemas que eu tenho. Quando aparece um problema, eu falo, pô, tô vivão, né? Problema, quem tá vivo tá resolvendo o problema. Tá resolvendo o problema. Então, chega a bucha, eu resolvo. As buchas chegam e falam, tudo bem, é só trabalho. Eu não me deixo abater. Entendeu? Nem pelo lado bom e nem pelo lado ruim. Porque é tudo temporário. Temporário. Excelente. Muito obrigado Imagina, pelo seu mano. tempo. Facundo Guerra nas redes sociais. @Facundo Guerra. @Facundo Guerra. Mas não me siga porque eu só falo groselha. Não tem nada de interessante naquela merda. Vai ler um livro, cara. Vai ler um livro. No Instagram. Tem pô. algum que você deixa hoje, recomendação? Livro? É um recente que você leu ou alguma... Ah, eu tenho que dar uma olhada, cara. Eu tô sempre lendo. Tô lendo muito livro político ultimamente. Livro político. Porque eu tenho, enfim, desde o doutorado eu li pouca política. Então tô lendo um do... Deixa eu ver. Pra gente finalizar. Nesse exato momento que eu recomendo... Peraí. É legal pegar o que você tá fazendo agora, né? É. Pra gente já acompanhar aí, né? Quer ver? Eu tô lendo do Zizek, A Esquerda que Ousa Dizer o Seu Nome. A esquerda, Que ousa dizer o seu nome. interessante. É que eu tô lendo assim mais livros que são... Eu sou uma pessoa de esquerda, mas eu também não sou doutrinado, então eu quero também ler livros que criticam a esquerda, porque criticar a direita é fácil, né? Eu tô tentando criticar a esquerda agora, porque criticar a direita não demanda nenhum esforço. Excelente. Muito obrigado, Facundo, pelo seu tempo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Não esquece de compartilhar. Acompanhe os cortes nas redes sociais. Até a próxima. Valeu. Valeu.